Capítulo 11. A morte de Adri. Ih, não gostei não. Acho que ele deveria ser espancado de novo, disse Lerian, movendo os dedos nos movimentos complexos da linguagem da donzela. Ele é como uma criança, e quando uma criança toca em algo perigoso, a criança é espancada. Se uma criança se machuca porque não era ensinada adequadamente a ficar longe de facas, então a vergonha recairá sobre seus pais. A surra anterior não pareceu adiantar nada, respondeu Surial. Ele aceitou como um homem, não como uma criança, mas não mudou suas ações. Então devemos tentar novamente, respondeu Lerian. A vianda jogou sua pedra na pilha perto do posto de vigia e então se virou. Não reconheceu as donzelas que vigiavam o caminho para o acampamento e elas não a reconheceram. Falar com ela enquanto ela estava sendo punida só aumentaria sua vergonha e suas irmãs de lança não fariam isso. Ela também não indicou que entendia a conversa delas. Embora ninguém esperasse que uma ex-donzela esquecesse a linguagem das mãos, era melhor ser discreta. A conversa pertencia às donzelas. A vianda selecionou uma grande pedra de uma segunda pilha e começou a caminhar de volta ao acampamento. Se as donzelas continuassem a conversa, ela não saberia dizer, pois não conseguia mais ver suas mãos. Mas a discussão permaneceu. Elas ficaram furiosas porque Rand Altor foi se encontrar com o general Rodel e Turalde sem guardas. Não era a primeira vez que ele agia de forma tão tola, mas parecia relutante ou incapaz de aprender da maneira correta. Cada vez que se colocava em perigo sem proteção, insultava as donzelas com tanta certeza como se tivesse dado um tapa na cara de cada uma. A vianda provavelmente tinha algum pequeno problema com suas irmãs de lanças. Ensinar Rand Altor Ensinar Rand Altor os costumes Aiel tinha sido sua tarefa, e ela obviamente falhou. Infelizmente, ela tinha uma ligação muito maior com as sábias, mesmo que ainda não soubesse o motivo. Seu dever menor para com suas irmãs de lança teria que esperar por um momento apropriado. Seus braços doíam de carregar pedras. Eram lisas e pesadas. Ela fora obrigada a retirá-las do rio do lado da mansão. Apenas o tempo que passou com Elaine, quando ela foi forçada a tomar banho na água, lhe deu forças para entrar naquele rio. Nisso ela não se envergonhou. E pelo menos este rio era pequeno. Os aguacentos podem chamá-lo incorretamente de riacho. Um riacho era um pequeno escoamento de montanha na qual você podia mergulhar as mãos ou encher um odre. Não, isso é um córrego. Qualquer coisa grande demais para atravessar era definitivamente um rio. Não. Pode ser ribeirão ou pode ser rio. O dia estava nublado, como de costume, e o acampamento estava subjugado. Os homens que haviam se movimentado apenas alguns dias antes, quando os Aiel chegaram, estavam mais letárgicos agora. O acampamento não era descuidado. Davram Bashir era um comandante cuidadoso demais para permitir isso, por mais que fosse um aguacento. No entanto, os homens se moveram mais devagar. Ela tinha ouvido alguns deles reclamarem que o céu escuro estava diminuindo seus humores. Como eram estranhos os aguacentos. O que o clima tinha a ver com o humor de alguém? Ela podia entender e ficar descontente porque nenhum ataque estava se aproximando, ou que uma caçada tinha corrido mal. Mas por que havia nuvens no céu? A sombra era tão mal apreciada aqui? Ela balançou a cabeça, continuando seu caminho. Havia escolhido pedras que forçariam seus músculos. Fazer o contrário seria menosprezar seu castigo, e ela não faria isso, embora cada passo lhe custasse a honra. Teve que atravessar todo o acampamento à vista, fazendo um trabalho inútil. Ela preferia estar nua diante de todos eles fora da tenda de suor. Ela preferia ter corrido 1000 voltas ou ser espancada com tanta força que não conseguiria andar.
Chegou ao lado da mansão e depositou sua pedra com um suspiro oculto de alívio. 2 soldados aguacentos do exército de Davran-Bashir estavam guardando a porta da mansão, uma contraparte das 2 donzelas do outro lado da jornada de Avienda. Quando ela se abaixou e pegou uma grande pedra de uma segunda pilha na parede, ela os ouviu conversando. Que me queime, mas está quente, reclamou um dos homens. Quente? O outro respondeu, olhando para o céu nublado. Você está brincando? O primeiro guarda acenou com a mão para si mesmo, ofegando e suando. Como você não pode sentir isso? Você deve estar com febre ou algo assim. O primeiro guarda balançou a cabeça. Eu só não gosto do calor, só isso. A vianda pegou sua pedra e começou a caminhar de volta pelo gramado. Depois de alguma reflexão, ela concluiu que ser um aguacento exigia um atributo comum, uma predileção por reclamar. Durante seus primeiros meses com os aguacentos, ela considerou isso vergonhoso. Aquele guarda não se importava em estar perdendo prestígio na frente de seu companheiro ao expor sua fraqueza? Todos eram assim, até Elaine. Se você a ouvisse falar sobre as dores, doenças e frustrações de sua gravidez, quase pensaria que ela estava se aproximando da morte. No entanto, se reclamar era algo que Elaine fazia, então a vianda se recusava a aceitar isso como sinal da fraqueza, como sinal de fraqueza. Sua primeira irmã não agiria de maneira tão vergonhosa. Portanto, ora, tinha que haver alguma honra oculta nisso. Talvez os aguacentos tenham exposto suas fraquezas aos companheiros como forma de oferecer amizade e confiança. Se seus amigos soubessem de suas fraquezas, isso lhes daria uma vantagem se você dançasse as lanças com eles. Ou talvez a reclamação fosse uma maneira dos aguacentos de mostrar humildade, assim como os Garchaim mostravam honra por serem subservientes. É só por reclamar mesmo. Ela perguntou a Elaine sobre suas teorias e recebeu apenas uma risada afetuosa em troca. Então era algum aspecto da sociedade aguacenta que ela estava proibida de discutir com estranhos? Elaine riu porque a Viana descobriu algo que não deveria? De qualquer maneira, certamente era uma forma de mostrar honra, e isso satisfez a Vianda. Se ao menos seus próprios problemas com as sábias fossem tão simples. Esperava-se que os aguacentos agissem de maneira errática e não natural. Mas o que ela deveria fazer quando as sábias se comportavam de maneira tão estranha? Ela estava ficando tão frustrada, não com as sábias, mas consigo mesma. Ela era forte e corajosa. Não tão corajosa quanto alguns outros, é claro. Ela só poderia desejar ser tão ousada quanto Elaine. Ainda assim, a Vianda só conseguia pensar em alguns problemas que ela não era capaz de resolver com o uso de lanças, o poder único ou sua inteligência. No entanto, ela falhou totalmente em decifrar sua situação atual. Ela alcançou o outro lado do acampamento e depositou sua pedra, então limpou as mãos. As donzelas ficaram imóveis e contemplativas. A Viana moveu-se para outra pilha e pegou uma pedra oblonga com uma borda irregular. Tinha 3 palmos de largura e a superfície lisa ameaçava escorregar de seus dedos. Ela teve que trocá-la várias vezes antes de conseguir uma boa pegada. Se dirigiu de volta pela palha de inverno pisoteada, passando pelas tendas saldaianas em direção à mansão. Elaine diria que a Viana não havia pensado bem no problema. Elaine ficava calma e pensativa quando outras pessoas estavam tensas. A Viana às vezes ficava frustrada com o quanto sua primeira irmã gostava de falar antes de se comprometer com a ação. Eu preciso ser mais como ela. Preciso lembrar que não sou mais uma donzela da lança. Não posso atacar com a arma erguida. Ela precisava abordar os problemas como Elaine fazia. Essa era a única maneira de recuperar sua honra, e só então poderia reivindicar Randy Altor e torná-lo dela tanto quanto ele era de Elaine ou de mim. Podia senti-lo através do vínculo,
Ele estava em seu quarto, mas não estava dormindo. Ele se esforçou muito e dormiu muito pouco. A pedra escorregou em seus dedos e ela quase tropeçou ao reequilibrar seu peso, levantando-o em braços cansados. Alguns dos soldados de Bashir passaram, com expressões confusas em seus rostos, e a vianda sentiu-se corar. Embora eles não soubessem que ela estava sendo punida, ela era envergonhada diante deles. Como Elaine raciocinaria sobre essa situação? As sábias ficaram com raiva de Avienda por não aprender rápido o suficiente. E assim elas não a ensinaram. Apenas fizeram suas perguntas. Perguntas sobre o que ela achava da situação delas. Perguntas sobre Rand Altor ou sobre a maneira como Roark lidou com o encontro com o cara carne. A Vianda não pôde deixar de sentir que as perguntas eram testes. Ela estava respondendo incorretamente. Se sim, por que elas não a instruíram sobre as respostas apropriadas? As sábias não achavam que ela era mole. O que restava? O que Elaine diria? A Vianda desejou ter suas lanças de volta para poder esfaquear alguma coisa. Ataque. Testar-se contra o outro. Trabalhar sua raiva. Não, ela pensou com força. Vou aprender a fazer isso como uma sábia. Encontrarei a honra novamente. Ela alcançou a mansão e deixou cair sua pedra. Enxugou a testa. Ignorou o calor e o frio como Elaine a ensinou. Não, ignorar o calor e o frio como Elaine a ensinou não a impediu de suar quando ela trabalhava tanto com o corpo. Adri, um guarda da porta perguntou ao seu companheiro. Luz, você não parece bem. Verdade. A Vianda olhou para a porta da mansão. O guarda que reclamava do calor estava encostado na porta, com a mão na testa. Ele realmente não parecia bem. A Vianda abraçou o Saidar. Ela não era melhor em cura, mas talvez pudesse. O homem ergueu a mão de repente, coçando a pele das têmporas. Seus olhos rolaram em sua cabeça e seus dedos abriram cortes em sua carne. Só que, em vez de sangue, as feridas cuspiam uma substância preta semelhante a carvão. A Vianda podia sentir o calor intenso, mesmo à distância. O outro guarda ficou boquiaberto de horror quando seu amigo rasgou linhas de fogo negro nas laterais de sua cabeça. Um alcatrão enegrecido escorria, fervendo e sibilando. A roupa do homem pegou fogo e sua carne murchou com o calor. Ele não emitiu um som. A Vianda minimizou seu choque, imediatamente tecendo o ar em um padrão simples para puxar o guarda não afetado para a segurança. Seu amigo agora era apenas um monte pulsante de alcatrão preto do qual, em alguns lugares, brotavam ossos enegrecidos. Não havia crânio. O calor era tão forte que a Vianda teve que recuar, puxando o guarda com ela. Nós estamos sendo atacados, o homem sussurrou. Canalizadores? Não, disse a Vianda. Isso é algo muito mais perverso. Corra e peça ajuda. Ele parecia muito chocado para se mover, mas ela o empurrou para o movimento e ele começou a correr. O alcatrão em si não parecia estar se espalhando, o que era uma bênção, mas já havia incendiado o batente da mansão. Poderia ter todo o edifício em chamas antes que alguém lá dentro percebesse o perigo. A Vianda teceu ar e água com a intenção de extinguir a chama. No entanto, suas tramas se desfizeram e vacilaram quando chegaram perto do fogo. Elas não se desenrolaram, mas esse fogo de alguma forma resistiu a elas. Ela deu outro passo para trás da incrível intensidade ardente. Sua testa pinicava de suor e ela teve que levantar o braço para proteger o rosto do calor. Mal conseguia distinguir o carvão preto no centro quando começou a brilhar com o vermelho profundo e branco de carvões extremamente quentes. Logo, apenas os indícios de preto permaneceram. O fogo se espalhou pela parede frontal do prédio.
A vianda ouviu gritos de dentro. A vianda se sacudiu, então rosnou e entrelaçou a terra e o ar, puxando pedaços de terra ao seu redor. Ela o jogou no fogo, tentando abafá-lo. Sua trama não conseguia tirar o calor, mas isso não a impedia de usar as tramas para lançar itens no fogo. Pedaços de terra cobertas de grama chiaram e sibilaram. Lâminas pálidas transformando em cinzas diante do calor incrível. A vianda continuou a trabalhar, suando pelo tanto de esforço quanto pela temperatura. Ao longe ela ouviu pessoas, talvez o guarda entre elas, pedindo baldes. Baldes? É claro. Na terra da Trindade, a água era valiosa demais para ser usada no combate a incêndios. Sujeira ou areia era usada. Mas aqui, eles usariam água. A vianda deu vários passos atrás, procurando o rio sinuoso que corria ao lado da mansão. Ela mal conseguia distinguir sua superfície refletindo vermelhas e laranjas dançantes das chamas. Já toda a frente da mansão estava em chamas. Ela sentiu uma canalização de dentro. Aes Sedai ou sábias. Esperançosamente, elas escampariam pelos fundos do prédio. O fogo havia engolfado o corredor interno, e os quartos ao lado dele não tinham portas para fora. A vianda teceu uma enorme coluna de ar e água, puxando um jato de líquido cristalino do rio e puxando-o para ela. A coluna de água ondulava no ar como uma criatura do estandarte de Rand, um dragão serpentino vítreo que se chocou contra as chamas. O vapor sibilou em uma explosão, lavando-a. O calor era forte e a onda de vapor escaldava sua pele, mas ela não recuou. Puxou mais água, lançando uma espessa coluna dela no monte escuro, que ela mal conseguia distinguir através do vapor. Aquele calor era tão intenso. A vianda cambalhou alguns passos para trás, cerrando os dentes, continuando a trabalhar. Então houve uma explosão repentina, quando outra coluna de água irrompeu do rio e se chocou contra o fogo. Isso, junto com o dela, desviou quase todo o fluxo do rio. A vianda piscou. A outra coluna estava sendo direcionada por tramas que ela não podia ver, mas ela notou uma figura de pé em uma janela no segundo andar, com a mão para a frente, o rosto concentrado intensamente. Naef, um dos Ashaman de Rand. Dizia-se que ele era particularmente forte com o ar. Os incêndios haviam recuado. Apenas o monte de alcatrão permaneceu, irradiando um calor poderoso. A parede perto dela e a entrada interna se tornaram um buraco negro e escancarado. A vianda continuou a puxar água e despejá-la na massa negra carbonizada, embora começasse a se sentir extremamente cansada. Lidar com tanta água exigia que ela canalizasse quase até a sua capacidade. Logo a água parou de sibilar. A vianda diminuiu seu fluxo, então deixou-a driblar até parar. O chão ao seu redor era uma desordem úmida e enegrecida que cheirava fortemente a cinzas encharcadas. Pedaços de madeira e carvão flutuavam na água barrenta, e os buracos onde ela havia aberto a terra foram preenchidos, formando poças. Ela avançou hesitante, inspecionando o caroço de que eram os restos mortais do infeliz soldado. Era vítreo e preto como obsidiana e brilhava úmido. Ela pegou um pedaço de madeira chamuscada, quebrada da parede pela força de sua coluna d'água, e cutucou a massa. Era duro e firme. Que me queime, uma voz gritou. A vianda olhou para cima, onde Altor caminhou pelo buraco quebrado que agora formava a frente da mansão. Ele olhou para o céu, balançando o punho. Sou eu que você quer? Você terá sua guerra em breve. Rand, a vianda disse hesitante. Os soldados circulavam pelo gramado, parecendo preocupados, como se esperassem uma batalha. Criados perplexos espreitavam para fora dos aposentos dentro da mansão. Todo o episódio com chamas durou menos de 5 minutos.
Eu vou te deter, Randy rugiu, causando gritos de medo de servos e soldados. Está me ouvindo? Estou indo atrás de você. Não desperdice seu poder. Vai precisar dele contra mim. Randy, a vianda falou. Ele congelou, então olhou para ela, atordoado. Ela encontrou os seus olhos e ela podia sentir a raiva, quase como ela sentiu as chamas intensas pouco tempo antes. Ele se virou e se afastou, caminhando de volta para o prédio, subindo os degraus de madeira enegrecida. Claro, uma voz ansiosa perguntou. Esse tipo de coisa acontece com frequência quando ele está por perto? A vianda virou-se para ver um jovem, um uniforme desconhecido, parado e observando. Ele era magro, com cabelo castanho claro e pele acobreada. Ela não se lembrava do nome dele, mas tinha quase certeza de que era um dos oficiais que Randy trouxera depois de se encontrar com Rodel e Turaldi. Ela se virou para a bagunça, ouvindo os soldados dar ordens à distância. Bashir havia chegado e estava assumindo o comando, dizendo aos homens para vigiar o perímetro, embora provavelmente estivesse apenas dando a eles algo para fazer. Este não era o começo de um ataque. Foi apenas mais um dos toques do tenebroso no mundo, como carne estragando, besouros e ratos surgindo do nada, e homens caindo mortos de doenças estranhas. Cidades inteiras sendo destruídas. Sim, disse a vianda, em resposta à pergunta do homem. Isso acontece com frequência, mas frequentemente perto do Caracarne do que em outros lugares, pelo menos. Você teve eventos semelhantes entre seus próprios homens? Eu ouvi de histórias, disse ele, mas as dispensei. Nem todas as histórias são exageros, disse ela, olhando para os restos enegrecidos do soldado. A prisão do tenebroso está falhando. Malditas cinzas, disse o jovem virando-se. No que você nos meteu, Rodel? O homem balançou a cabeça e saiu. Os oficiais de Bashir começaram a dar ordens, organizando os homens para limpar. Randy sairia da mansão agora? Quando os bolsões do mal apareciam, as pessoas muitas vezes queriam ir embora. E, no entanto, por meio de seu vínculo com Randy, ela não sentia nenhuma urgência. Na verdade, parecia que ele tinha voltado a descansar. O humor daquele homem estava ficando tão errático quanto o de Elaine durante a gravidez. A vianda baixou a cabeça e começou a juntar pedaços de madeira queimada para ajudar na limpeza. Enquanto ela trabalhava, várias Aes Sedai saíram do prédio e começaram a inspecionar os danos. Toda a frente da mansão estava marcada com marcas pretas, e o buraco onde ficava a entrada tinha pelo menos 15 pés de largura. Uma das mulheres, Merise, olhou para a vianda com admiração. Uma pena, disse ela. A vianda endireitou-se, erguendo um pedaço de madeira carbonizada com a roupa ainda encharcada. Com aquelas nuvens cobrindo o sol, demoraria muito até que ela estivesse seca. Uma vergonha? Ela perguntou. Sobre a mansão? O corpulento Lord Telaen, o dono do lugar, gemeu para si mesmo enquanto se sentava em um banquinho dentro da entrada, enxugando a testa e balançando a cabeça. Não, disse Merise. Uma pena para você, criança. Sua habilidade com tecelagem é impressionante. Se tivéssemos você na Torre Branca, você já seria uma Aes Sedai. Suas tramas têm um pouco de aspereza, mas você irá aprender a consertar isso rapidamente se ensinada por irmãs. Houve uma fungada audível e a vianda girou. Melanie estava atrás dela. A sábia de cabelos dourados tinha os braços cruzados sobre os seios e seu estômago estava começando a inchar com a criança. Estômago? Seu rosto não estava divertido. Como a vianda deixou a mulher andar atrás dela sem ouvir? Ela estava deixando que seu cansaço a tornasse descuidada. Melanie e Merise se encararam por um longo momento. Então a alta Aes Sedai girou em um turbilhão de saias verdes e se afastou para falar com os servos que haviam sido apanhados pelas chamas, perguntando se algum deles precisava de cura. Melanie observou-as partir e balançou a cabeça.
Mulher insuportável, ela murmurou. Para pensar como nós as consideramos uma vez. As sábias? A Vianda perguntou. Sou mais forte que a maioria das Aes Sedai, a Vianda. E você é muito mais forte do que eu. Você tem um controle e uma compreensão das tramas que envergonha a maioria de nós. Aspereza em suas tramas, diz ela. Duvido que qualquer uma das Aes Sedai, exceto talvez Katsuane Sedai, pudesse ter conseguido o que você fez com aquela coluna de água. Mover água tão longe exigia que você usasse o próprio fluxo e a pressão do rio. Foi isso que eu fiz? A Vianda perguntou, piscando. Melanie olhou para ela, então bufou novamente, baixinho para si mesmo. Sim, foi isso que você fez. Você tem um grande talento, criança. A Vianda inchou com um elogio. Das sábias era raro, mas sempre sincero. Mas você se recusa a aprender, continuou Melanie. Não há muito tempo. Aqui, eu tenho outra pergunta para você. O que você acha do plano de Rand Altor para sequestrar esses chefes mercadores do Mani? A Vianda piscou novamente, tão cansada que era difícil pensar. Desafiava a razão que os Domani usassem mercadores como líderes em primeiro lugar. Como um comerciante poderia liderar as pessoas? Mesmo papinho de meter empresário como chefe de governo. Os comerciantes não precisavam se concentrar em seus produtos? Era ridículo. Ou talvez faça sentido. Pensa como produto e vende tudo. Bando de filho da puta. Será que os aguacentos parariam de chocá-la com seus modos estranhos? Por que Melanie estava perguntando a ela sobre isso agora? Seu plano parece bom, sábia, disse a Vianda. No entanto, as lanças não gostam de ser usadas para sequestro. Acho que o Caracarne deveria ter falado em termos de oferecer proteção. Proteção forçada para os comerciantes. Os chefes teriam respondido melhor ao serem informados de que estavam protegendo-se em vez de sequestrando. Eles estariam fazendo a mesma coisa, não importa como você chame. Mas o que você chama de coisa é importante, disse a Vianda. Não é desonesto se ambas as definições forem verdadeiras. Os olhos de Melanie brilharam e a Vianda captou um esboço de sorriso em seus lábios. O que mais você acha da reunião? Randall Thor ainda parece pensar que o Caracarne pode fazer exigências como um rei pantanoso. Isso é uma vergonha para mim. Não consegui explicar da maneira certa. Melanie assinou com a mão. Você não tem vergonha disso. Todos nós sabemos que o Caracarne é obstinado. As sábias também tentaram, e nenhuma era capaz de treiná-lo corretamente. Não era esse. Então não era esse o motivo de sua desonra perante as sábias. O que era então? A Vianda rangeu os dentes em frustração, então se forçou a continuar. Independentemente disso, ele precisa ser lembrado. De novo e de novo. Huark é um homem sábio e paciente, mas nem todos os chefes de clã são assim. Eu sei que alguns dos outros se perguntam se sua decisão de seguir Randall Thor foi um erro. Verdade, disse Melanie. Mas veja o que aconteceu com os Shidos. Eu não digo que eles estavam certos, sabe? Disse a Vianda. Um grupo de soldados tentava hesitantemente erguer um montículo negro e vítreo. Parecia ter se fundido ao solo. A Vianda baixou a voz. Eles estão errados em questionar o Caracarne, mas eles estão falando um com o outro. Randall Thor precisa saber que eles não aceitarão ofensa após ofensa dele sem fim. Eles não podem se voltar contra ele como os Shido. Mas eu não descartaria Timolan, por exemplo, simplesmente retornar à Terra da Trindade e deixar o Caracarne à sua arrogância. Melania assentiu. Não se preocupe. Estamos cientes dessa possibilidade.
Isso significava que as sábias haviam sido enviadas para acalmar Timolan, que era o chefe dos Miagomaiel. Não seria a primeira vez. Randialtor sabia o quanto as sábias trabalhavam pelas costas para manter a lealdade dos Aiel? Provavelmente não. Ele as via como um grupo homogêneo, jurado a ele, para ser usado. Esta era uma das grandes fraquezas de Rand. Ele não conseguia ver que os Aiel, como outras pessoas, não gostavam de ser usado como ferramenta. Os clãs eram muito menos unidos do que ele acreditava. Rixas de sangue foram deixadas de lado por ele. Ele não conseguia entender o quão incrível isso era. Ele não podia ver o quão tênue essa aliança continuava a ser. Mas ele não apenas era um aguacento de nascimento, como também não era um sábio. Poucos Aiel viram o trabalho que as sábias fizeram em uma dúzia de áreas diferentes. Como a vida parecia simples quando ela era uma donzela. Ela ficaria deslumbrada ao saber o quanto acontecia além de sua visão. Melanie olhou cegamente para o prédio quebrado. Um remanescente de um remanescente, disse ela como se para si mesma. E se ele nos deixar queimados e quebrados como aquelas tábuas, o que será dos Aiel então? Vamos marchar de volta para a Terra da Trindade e continuar como antes? Muitos não vão querer voltar. Essas terras oferecem muito também. A Vianda piscou com o peso dessas palavras. Ela raramente pensava no que aconteceria depois que o Caracarne acabasse com eles. Ela estava centrada no agora, em recuperar sua honra e estar lá para proteger Randialtor na última batalha. Mas uma sábia não poderia pensar apenas no agora ou no amanhã. Tinha que pensar nos próximos anos e nos tempos que seriam trazidos pelos ventos. Os restos de uns restos. Ele tinha quebrado os Aiel como um povo. O que seria deles? Melanie olhou de volta para a vianda, seu rosto se suavizando. Vá para as tendas, criança, e descanse. Você parece um charadã que se arrastou pela barriga por 3 dias na areia. A vianda olhou para seus braços, vendo os flocos de cinzas das queimadas. Suas roupas estavam encharcadas e manchadas, e ela suspeitava que seu rosto também estivesse imundo. Seus braços doíam de carregar as pedras o dia todo. Uma vez que ela reconheceu o cansaço, pareceu cair sobre ela como uma tempestade de vento. Ela cerrou os dentes e se forçou a permanecer de pé. Ela não se envergonharia desmaiando. Mas ela se virou para sair conforme as instruções. Ah, e a vianda, chamou Belane. Vamos discutir sua punição amanhã. Ela se virou em estado de choque. Por não terminar com as pedras, disse Melanie examinando os destroços novamente. E por não aprender rápido o suficiente. Vá. A Viana suspirou. Outra rodada de perguntas e outra punição imerecida. Havia uma correlação de algum tipo? Mas o quê? Ela estava exausta demais para pensar nisso agora. Tudo o que ela queria era a sua cama. E ela se pegou lembrando o traiçoeiramente dos colchões macios e luxuosos no palácio de Cameron. Ela forçou esses pensamentos para fora de sua mente. Durma profundamente, abafada em travesseiros e edredom de plumas, e você estará relaxada demais para acordar se alguém tentar matá-la durante a noite. Como ela deixou Elaine convencê-la a dormir em uma daquelas armadilhas mortais de penas macias? Outro pensamento lhe ocorreu quando ela empurrou aquele para longe. Um traiçoeiro. Um pensamento de Randy Altor descansando em seu quarto. Ela poderia ir até ele. Não. Não até que ela tivesse sua honra de volta. Não iria até ele como uma mendiga. Ela não iria para ele como uma mulher de honra. Ela iria para ele como uma mulher de honra. Supondo que ela pudesse descobrir o que estava fazendo de errado. Ela balançou a cabeça e trotou em direção ao acampamento Aiel ao lado do gramado.